Fala, meus nobres, belíssimo dia a todos, como é que vocês estão? Reborn na área. Rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do quadro Reborn Talks. E o que vai ser o quadro Reborn Talks? Inicialmente falando, tá? Quem conhece um pouco da minha história, já segue meu perfil, sabe como eu opero, como eu trabalho, como eu tenho meus resultados ali diariamente, sabe que quando eu criei o perfil há um ano atrás, @RebornMilionário, a intenção inicialmente era fazer o quê? Pegar o conhecimento que eu tinha ali dentro do digital, né, um conhecimento já de 2 a 3 anos que eu aplicava ali diariamente, já vivia do mercado, e repassar de uma maneira que eu não aparecesse, que eu conseguisse agregar na vida de pessoas e validasse essa ideia. E hoje se passaram literalmente um ano, tá? Eu coloquei aqui uma data de um ano para iniciar o quadro Reborn Talks. Inicialmente, tá? Antes mesmo de ter aberto o Instagram, a minha intenção inicial era criar esse quadro, entendeu? Era chegar aqui, passar um pouco da minha visão, da minha experiência, não entregar uma aula didática, uma coisa, isso aí a gente deixa lá pro conteúdo interno, né, do treinamento. Aqui eu pensei em basicamente chegar aqui, trazer alguma experiência pessoal de um modo muito tranquilo, um modo ali que você escute o Reborn Talks enquanto você dirige, enquanto você trabalha, enquanto você tá no Uber, enfim, para focar ali os seus pensamentos enquanto você tá em um estado flow, entendeu? Tanto que a intenção vai ser literalmente deixar uma imagem parada, enquanto a minha voz eu fico falando aqui de fundo. Claro que, de início, eu imagino que esse quadro venha a flopar. Por quê? Porque não é dopaminérgico, entendeu? Isso é um agravante, porém a médio e longo prazo eu imagino que se eu manter a consistência aqui, trazer temas, assuntos, abordar aqui diariamente, eu tenho certeza que esse quadro vai se validar, muita gente vai gostar, eu vou atrair um público muito top, uma galera que realmente quer aplicar, quer realmente escutar o que eu tenho a falar aqui, é uma coisa no modelo podcast, por assim convenhamos, tá? Então, basicamente, primeiro episódio do quadro Reborn Talks, e o tema de hoje vai ser: compensa entrar no digital em 2026? Cara, quando a gente fala entrar no digital em 2026, a gente acaba sendo muito abrangente, porque no digital, hoje eu vou sair um pouco do tema de páginas darks, caso você não me siga ali no Instagram. Esse é o tema que eu mais abordo, porque depois de eu ter validado esse projeto do Reborn há um ano aqui, trabalhando todo dia com consistência, etc., acaba que eu consegui aprender muita coisa que mesmo antes de aplicar o projeto, mesmo já vivendo do digital, eu não tinha ideia, eu não tinha essa noção, entendeu? Então, na vida, tá? A gente tem que literalmente aprender cada dia mais, todo santo dia. Para mim, começar um quadro como esse aqui, interpessoal, de um modo bem tranquilo, um modo que não tem nada de dopamina, literalmente eu sigo uma ideia, falo ela até o final, sem nenhum roteiro, sem nenhum script, só chego aqui e falo para vocês, é um desafio para mim. Você acha que eu não tô saindo da minha zona de conforto? Você acha que eu não tenho uma zona de conforto ali que, pô, eu tenho um resultado previsível há mais de 3 anos no digital? Então realmente vai ser uma coisa muito top aqui que eu vou aplicar diariamente. E é isso, rapaziada. Então, como entrar no digital em 2026, 2027, algumas previsões que eu tenho sobre o mercado e como isso vai se pendurar durante uns anos, tá? Primeiro ponto, eu imagino que a grande oportunidade ali no digital esteja escrita nesse ano de 2026 a 2027. Por quê? Porque hoje o acesso à informação, o acesso a você começar algum negócio online está com a barreira de entrada ultra baixa, tá? Hoje, quando a gente vê a perspectiva ali, a gente tem um Cloud, a gente tem um GPT, tem um Gemini, tem coisas ali, claro, eu tô falando de um modo básico, um modo que abrange, né, a grande massa ali que tá escutando essa mensagem, porque acaba que se eu for muito complexo, começar a citar ferramentas de IA, modos ali, acaba que eu vou ser muito específico, aí seria no caso de uma coisa mais individual, de uma mentoria, etc, mas enfim, aqui eu quero ser genérico, quero ser abrangente e de fato entender aqui com vocês que hoje, tá, mesmo a pessoa não tendo nada no bolso, tendo total de R$ 0, ela consegue começar um mini negócio, tá? É importante salientar isso e mesmo sem conhecimento também. O que acaba que há 6 anos atrás ali, em 2020, a gente tinha uma barreira de entrada maior, porém era mais fácil de colher resultado porque o mercado não tinha se sofisticado. Então, a primeira regra é que o mercado está mais fácil, porém ele está mais sofisticado. E quais habilidades, quais skills serão necessárias para você vencer esse jogo? Basicamente eu coloco a skill de aprender IA,
ser bom em copy, ser bom em tráfego, entender de mecanismos humanos, tá? Literalmente, quem humaniza uma oferta, uma narrativa, uma coisa ali que segue um contexto, tem muita vantagem de quem não faz isso, tá? Hoje, se você não faz esse modelo, que nem eu tô aqui conversando com você, é uma coisa muito top, muito fora da caixa. E se eu conseguir manter a frequência disso, a médio e longo prazo, esse projeto se valida. E se o projeto se valida, consequentemente, a galera vai curtir essa troca de ideia, essa coisa mais interpessoal aqui minha, entendeu? Uma coisa da minha personalidade. Isso aqui é incopiável, entendeu? Então, procurem, tá? Sempre adotar a narrativa. Lembrando que não estou usando roteiro, não estou usando script, eu literalmente estou com o gravador aqui aberto, falando com vocês diretamente. Terceiro ponto aqui do mercado, tráfego. Hoje a barreira de mercado do tráfego subiu muito. O tráfego, mesmo você tendo uma estrutura orgânica, o que ajuda muito nos custos ali, querendo ou não, vamos colocar aqui o projeto Reborn à parte. Eu tenho outros projetos aqui por fora, né? A pessoa não pode concentrar todas as oportunidades numa única cesta. Acaba que, se você não tiver mais de um projeto rodando, claro que de início você só vai rodar um, entendeu? Porém, depois de validar um, começar a tirar um caixa bom daquele, você pode basicamente abrir a porta para o segundo, para o terceiro, para o quarto. As possibilidades, anotem o que eu estou falando, são infinitas. Quarto ponto aqui, modelo de negócio. Qual modelo de negócio você quer aplicar? Infoproduto? PLR? PLR é a mesma coisa de infoproduto, tá? Muita gente confunde PLR com infoproduto, mas não. É literalmente a mesma coisa. Dropshipping? Como chama o outro lá? Cash on Delivery? Cara, você vai escolher o melhor modelo de negócio que combine com a maneira que você quer vender ali e pronto. Quinto ponto, audiência. Você precisa sim, hoje, mais como nunca, de uma audiência qualificada. E não só uma audiência qualificada, como pessoas que confiam em você, entendem a forma do seu trabalho e sabem como atua ali no mercado. Você entende que a venda, tá? Já vou chegar nesse ponto da venda, acaba sendo uma soma de fatores ali que agregam que você tenha uma escala diária, semanal e mensal muito grande e muito acima da média? Ponto final. Último ponto, tá, que eu quero salientar aqui para vocês, é para vocês começarem sem querer pensar em ficar rico, tá? Ficar rico acaba sendo o último ponto ali da cadeia. Quando todos esses elementos aqui que eu elenquei para vocês estão girando de modo perfeito, tá? Claro, perfeito ninguém consegue ser. Eu mesmo sou imperfeito. Todo dia aqui tem pequenos erros, pequenas correções, pequenas procrastinações que eu aplico aqui na minha estrutura, tá? Até eu que me considero uma máquina aqui de resultado, uma pessoa que sempre está à frente, sempre tem que tomar decisões difíceis ali no dia a dia, cometo procrastinações. Do nada, como a gente trabalha querendo ou não com um conteúdo viral ali na página do Reborn, eu mesmo me perco nos meus próprios Reels. Você tem noção disso? Mesmo que eu delegue isso para um editor, ele faz os vídeos ali para mim, eu publico na minha página, eu cresço seguidores, eu monto uma estrutura muito bem qualificada, muito bem segmentada, acaba que eu mesmo acabo procrastinando aí dentro e tendo procrastinação. Por isso, tá? Fiquem bem espertos com pequenos gatilhos, pequenas coisinhas que aparecem durante o seu dia a dia. Sétimo ponto, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, vou falar pro editor corrigir isso aqui na linha do tempo, mas eu acho que agora é o sétimo ponto ou o sexto ponto. Vamos colocar aqui sexto ponto. Tenha disciplina, tá? Talvez isso aqui soe um pouco como aquele conselho genérico que já está bem batido, que já roda há muitos meses, muitos anos, mas não, tá? A disciplina, ela vai sim ser a sua melhor amiga. Lembre-se, o processo, ele não é legal. O processo é chato. Quando você começa a aplicar ali, você não tem garantia, entendeu? Qual a garantia que você vai acordar e vai vender R$ 1.000 hoje? Não, você não tem essa garantia. Nem eu tenho essa garantia que eu já tenho uma máquina de resultado muito previsível aqui. Então, tenha disciplina. A disciplina, ela sem dúvida vai ser a sua melhor aliada aí, principalmente no curto, médio e longo prazo. Então, sexto ponto, disciplina. Sétimo ponto, você precisa ser uma pessoa executora. Se você não souber executar em pouco tempo, de forma rápida, com agilidade, você vai perder pro cara que é assim. Hoje, tá? Inclusive, um movimento que eu vejo muito no mercado é a galera se juntar com sócio, com 3, 4, 5 pessoas a fim de agilizar o processo. Pensa, hoje eu gosto de
tocar um negócio one person business, um negócio de uma pessoa só. Em qualquer negócio que eu coloco o dedo, eu mesmo gosto de estar lá sozinho, tá? Claro que sempre tô atrás de freelancers, pessoas que estão ali comigo, agregam valor e entregam resultado em pouco tempo, tá? Isso sem dúvida ajuda, porém, você está competindo com pessoas que estão em sociedade, entendeu? Pessoas que estão em 2, em 3, em 4. Então, se você for aplicar do mesmo jeito que eu, você tem que ser muito foda. Você tem que ser muito fora da caixa para poder aplicar em pouco tempo, ter resultado e girar a máquina rapidamente. Oitavo ponto. O que você ganhar, você vai reinvestir em estrutura do seu negócio. Vai reinvestir em conhecimento, vai reinvestir em tráfego, em ferramentas, em tudo ali que vai fazer com que a sua operação volte a ter um custo por retorno muito produtivo. E quando vê, você vendeu R$ 1.000 no mês, no próximo mês você vendeu 3, no outro você voltou a 2. Não é uma conta certa, tá? E último ponto, que vai ser um nono aqui, tá? Simplesmente você precisa ter em mente ali que o processo, como eu falei ali há uns minutos atrás, ele é chato, porém ele compensa muito. Você vai começar ali sem nenhuma garantia de resultado, sem nada para te apoiar do tipo, mas você vai continuar. Então, a previsão, que no caso é o tema aqui que eu tenho sobre o mercado, que eu até falei já nesse vídeo, que em 2020 era mais difícil de entrar, porém era mais fácil de ter resultado. Hoje o papel se virou. É mais fácil de entrar, porém é mais difícil de ter resultado. Porém, se você seguir literalmente esses 9 pontos que eu passei aqui nesse vídeo, eu não tenho dúvidas, tá? Que essa previsão aqui que eu tô colocando para vocês será concretizada. Outro ponto aqui, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro, que o mercado digital, ele é extremamente cíclico. Quando você entende que é uma coisa que sempre está em alta rotatividade, acaba que a gente não consegue nem ter muita previsão de quais serão os próximos eventos que vão acontecer nos próximos 6 meses. Que nem agora, na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, em junho, inclusive hoje tem jogo do Brasil, tá? 19/6, contra o Haiti. Vamos ver, né, o que vai dar. A seleção ali empatou contra Marrocos no último jogo, vamos ver ali o andamento. Quando você entende que o mercado é cíclico, você sabe que a oportunidade que você tinha hoje, dia 19/6, daqui 6 meses, talvez não seja a mesma. Então, agora como 10º ponto, nem estava no script, inclusive eu nem estou seguindo script, tá? Tô falando aqui de modo totalmente aleatório, eu não sei. Aleatório não, tô falando com uma base experiência pessoal, que nem eu demorei muito para criar o quadro Reborn Talks, antes mesmo de criar o Instagram ali, onde eu trago resultados diários, cases, alunos, etc. Eu queria ter criado esse quadro. Eu gosto desse modelo aqui de conversação direta e interpessoal aqui, como se eu fosse o seu irmão mais velho ou seu irmão mais novo, eu não sei quantos anos você tem, mas enfim, quando você entende que 10º ponto, um ponto não é nem técnico e nem um ponto ali que a gente vai ter que aprimorar uma habilidade tão complexa para entender. 10º ponto, siga o seu instinto. Se seu instinto está falando que você deve investir ali, que vai dar bom, investe. Se seu instinto está falando que você não deve fazer aquilo, você não vai fazer. Porque, na minha experiência pessoal, tudo que eu passei aqui durante esses 4 anos de digital, a página Reborn tem 1 ano, mas antes mesmo de começar ela ali, como eu falei, eu já trabalhava no mercado desde 2023, acaba que eu consegui somar uma coisa, uma experiência muito foda. Eu acho que o grande diferencial ali de quem tem resultado e quem não é quem não tem medo, confia no instinto e vai pra cima, entendeu? Então, esse último ponto aqui nem é um ponto técnico, tá? É um ponto um tanto quanto moral, né? O instinto, ele é muito importante nesse mercado, porque quando a gente tem um feeling, a gente entende a parada, aplica ali e gera o resultado, é uma coisa extremamente gratificante, tá? Então, no entanto, foi isso. Esse foi o primeiro vídeo aqui do quadro Reborn Talks. Eu espero trazer mais vídeos nesse modelo, nessa didática, nessa narrativa. Eu imagino que seja um quadro com muito potencial, porém é um quadro que eu tenho que estar num estado de flow muito bom para vir gravar, tá? De todos os projetos que eu toco aqui, se esse aqui se pendurar, eu imagino que venha se pendurar. Claro que todo negócio, ele depende de uma coisa chamada custo-benefício, se tá compensando vir aqui. Eu dispor de vários minutos aqui para gravar um conteúdo muito didático aqui para vocês, eu vou vir aqui, vou gravar, entendeu? Então, é aquela coisa, eu acho que nesse modelo aqui vai muito mais da inspiração do que da disciplina, né? Porque, tipo, realmente, a disciplina, como eu falei aqui, ela é ultra necessária, porém aqui eu não quero seguir roteiro, eu não quero seguir script, eu só quero literalmente chegar aqui, abrir o gravador, falar algumas verdades que eu sinto sobre o mercado, trazer alguns temas à tona e vir aqui comunicar com vocês. Fechou, meus amigos? Tamo junto, tá? Até o próximo vídeo. Claro, quem quiser
ter acesso à minha comunidade, mentoria individual, etc. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Um belíssimo dia a todos. Deixem nos comentários, tá? Se vocês gostaram desse novo modelo de vídeo aqui, vai ser muito importante o feedback de vocês. Como eu falei, eu imagino que eu venha manter essa frequência aqui, porque é uma frequência muito bacana. Mas enfim, deixem ideia de temas também, como a gente pode agregar, cada um somar ali ajuda, que nem a comunidade que eu tenho ali, né, minha comunidade privada de alunos, é uma coisa muito top, porque além da galera se ajudar, todo mundo tá ali unido, unindo forças, o que faz com que todo mundo ali cresça muito rápido, tá? Então, foi isso, deixa um comentário, deixa um like, é isso meus queridos, tamo junto e até o próximo vídeo.